Fala pessoal, Christopher aqui, espero que vocês tenham sentido a minha falta, porque eu senti a falta de vocês. Peço desculpas pela ausência, mas como você já deve ter notado, a gente está num cenário novo, a gente tem algumas mudanças acontecendo e por isso que eu me ausentei por um período. Mas a ideia é que a partir de agora volte ao normal, os vídeos, todas as interações e novos projetos pela frente. Pessoal, e sem enrolação, quero convidar vocês para curtirem o vídeo aqui embaixo, já se inscreverem no canal se vocês ainda não são inscritos e, claro, compartilhe com alguém que precisa saber das informações desse vídeo. E o vídeo de hoje nada mais nada menos sobre 5 funções ferramentas que eu aposto que você não sabia que podem ser úteis para você no seu workflow dentro do Photoshop, seja em design, seja em manipulação de imagens, em qualquer processo envolvendo a ferramenta Photoshop. Você sabia que você pode abrir o mesmo documento em duas janelas diferentes? Não duplicar, mas sim abrir o mesmo documento em duas janelas diferentes para ter uma visão diferente sobre o mesmo projeto nessas duas abas. Basta você ir na aba Janela, Organizar, e lá embaixo você vai ter uma opção chamada Nova Janela para... e daí o nome do seu documento. Assim você vai abrir uma segunda visualização para o seu projeto que já existe. Lembrando que não é uma segunda versão do seu projeto, mas sim somente uma segunda visualização. É só para você analisar, você ver de outra ótica esse mesmo projeto, tá? É útil para caso você queira trabalhar em uma parte pequena da imagem e você queira ter ainda assim uma visão ampla de como está ficando o seu projeto. Lembrando que isso também é muito útil caso você tenha duas telas ou mais e você queira jogar esse mesmo projeto nessa segunda visão para essa outra tela extra que você tem. Lembrando que aqui no canal a gente utiliza um navegador que tem uma função bem parecida, mas ele não tem esse último recurso que você pode jogar ele para outra tela do seu computador. Então você pode fazer isso, que é uma ótima adição no seu workflow, né? A segunda função, que provavelmente você não sabe sobre o Photoshop, é que ele pode calcular, ele pode usar a matemática ao seu favor. Como é que ele faz isso? Através dos campos, onde você pode digitar isso mesmo, seja para você alargar um quadro de imagem ou diminuir um quadro de imagem, seja lá o que for, você pode pedir a ajuda do Photoshop para fazer isso por você. Como é que você pode fazer isso? Utilizando os caracteres de funções matemáticas, como por exemplo o asterisco ou a barra. Asterisco você vai multiplicar o valor, o mais, seria a soma e a barra seria a divisão, assim como você pode fazer também a subtração com um menos, é claro. Vamos dar um exemplo aqui aumentando o nosso quadro de trabalho. Se viermos aqui em cima em imagem, alterarmos aqui o tamanho da tela de pintura, podemos multiplicar ou dividir, somar ou diminuir esse valor pelo número que você quiser, sem ter que precisar fazer aquelas contas mirabolantes ou abrir uma calculadora, se seja esse o caso, né? Então tá aí o Photoshop ajudando a gente de uma maneira muito interessante. Talvez você já sabia, mas tem muita gente que pode não saber dessa dica. A terceira função ferramenta, que tem algumas pessoas que não conhecem dentro do Photoshop, eu vou dar um exemplo na prática para vocês entenderem sobre o que é essa função. Você já fez um grupo com várias camadas e quando juntou essas camadas, você percebeu que essa camada de ajuste estava passando os ajustes que você fez para baixo? Ou seja, ele estava, entre aspas, vazando para as camadas de baixo aquele ajuste? Pois é, isso acontece por causa de uma função chamada Pass-Through, está aparecendo aqui na tela. Se você já parou para analisar, ela aparece lá em cima nos modos de mesclagem no momento que você faz um grupo. Mas Christopher, então para resolver esse vazamento, é somente eu tirar esse modo de mesclagem do Pass-Through e colocar em outro modo de mesclagem? Exatamente, basta você mudar desse Pass-Through para normal e vai resolver o seu problema. O Photoshop vai entender que todo aquele grupo com todas aquelas camadas ali de ajustes vão ser afetadas somente entre elas e não vai passar nada para baixo ou para cima, né? Isso seria impossível. Isso acontece porque justamente o Photoshop já está pré-configurado para dar pra gente essa opção de Pass-Through, que em inglês traduzido, significa atravessar. Se você ir em Arquivo, Script, em Processador de Imagens, você vai descobrir uma ferramenta que talvez você nunca pensou que existiria dentro do Photoshop, mas sim, existe e eu vou explicar ela para você agora. Clicando nessa opção, você vai abrir uma nova aba. Essa aba vai dar a opção para você abrir uma pasta específica. E para que serve essa pasta específica? Você vai escolher quais arquivos você vai querer transformar de um formato para o outro. Vindo aqui em selecionar pasta, você pode escolher uma pasta, por exemplo, onde tem vários PSDs e você pode transformar eles em outro formato, seja em JPEG, TIFF
ou até mesmo fazer o contrário e salvar imagens em PSD também. Basta você alocar todos os arquivos que você quer transformar dentro de uma mesma pasta para o Photoshop entender, né, quais arquivos que você quer alterar. Uma coisa muito interessante é que ali embaixo, se você notar, tem uma opção chamada executar ações, onde você vai poder falar para o Photoshop: Photoshop, eu quero que você transforme todas as minhas imagens que estão aqui, um PSD, por exemplo, nesse outro formato, mas antes de você fazer isso, eu quero que você aplique uma ação. Por exemplo, seja transformar em preto e branco, seja você aplicar um efeito de Dodge and Burn, nitidez ou qualquer outra coisa que você já tenha feito com uma ação dentro do Photoshop. Uma ação que você já tenha salvo previamente. Selecionou tudo, selecionou a pasta onde você quer salvar também, agora é o momento de você apertar em executar e ver a mágica acontecer. Pronto, todas as suas imagens agora vão estar convertidas de um formato para outro e você não precisou se estressar cada um deles para depois transformar. Por último, eu tenho para apresentar para vocês uma funçãozinha, essa é um pouco menor, digamos assim, né? Mas não deixa de ser importante também, porque é muito interessante, que é a usabilidade do conta-gotas. Ela pode ser muito mais prática caso você saiba disso. Primeiro você vai tirar da tela cheia o seu Photoshop, jogando ele um pouco para o lado, deixando espaço para um segundo aplicativo, seja internet, seja uma imagem, qualquer coisa. A partir desse momento, você vai abrir o seu conta-gotas, clicando lá embaixo das cores e abrindo ali a central de cores do Photoshop. Nesse momento, você vai clicar em cima de qualquer cor dentro daquele espectro de cores que o Photoshop dá para você e você vai arrastar, clicar e arrastar para fora da aba do Photoshop, na janela do Photoshop. E a partir do momento que você soltar o botão esquerdo do mouse lá fora da janela do Photoshop, você vai conseguir ler a cor específica e ter o código X da cor que você selecionou que está fora do Photoshop. Se você já trabalha com Photoshop há algum tempo, pode ser que você saiba disso. Mas para quem é iniciante, isso vale muito a pena. Pode ser que você não use agora, mas pode ter certeza que algum dia você vai precisar dessa dica. Pessoal, essas foram 5 funções geniais, na minha opinião, sobre o Photoshop que estão, teoricamente, escondidas, né? E se você gostou desse estilo de vídeo e gosta de saber mais sobre o Photoshop, essa ferramenta maravilhosa que nós temos aqui, eu peço que você deixe aqui nos comentários, caso você tenha curtido, para a gente fazer novas continuações com milhares de funções que vocês possam não saber, sejam iniciantes ou sejam mais avançados. Mais uma vez, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que precisa saber dessas funções. Se você aprendeu alguma coisa, é claro, eu peço que você faça tudo isso que eu acabei de falar. Bom, vocês entenderam, né? Vocês já estão muito experientes em fazer isso. Muito obrigado pela sua atenção, meu nome é Christopher, espero você no meu próximo vídeo, até mais e tchau, tchau.